Na década de 90, a região serrana do Rio de Janeiro passou a conviver com um medo silencioso, quase sussurrado entre trilhas, cercas de arame e estradas de chão batido. No distrito de Rio Grandina, em Nova Friburgo, uma localidade conhecida como Janela das Andorinhas virou sinônimo de assombro. Era ali que recaíam as acusações contra 2 irmãos, homens do mato, conhecidos pela habilidade de cortar caminho por dentro da serra, de viver do que a terra dava e de desaparecer quando queriam. Henrique e Ibrahim Oliveira foram apontados como responsáveis por uma série de crimes que misturavam violência extrema, profanação de cadáveres e práticas que chocaram até investigadores acostumados com o pior da condição humana. Falava-se em ataques a mulheres que atravessavam trilhas isoladas, em corpos encontrados dias depois, violados ocultados sob folhas e galhos, em sinais claros de necrofilia. Os relatos davam conta de uma rotina de terror, moradores evitando passar perto da mata ao entardecer, crianças proibidas de brincar longe de casa, mulheres andando sempre em grupo. As investigações foram confusas, marcadas por medo, omissões e um profundo abismo social. Os irmãos eram analfabetos, viviam à margem de tudo e sempre negaram parte das acusações, assumindo outras em versões contraditórias. Em 1995, Ibrahim foi morto em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. No ano seguinte, 1996, Henrique foi detido e condenado, tornando-se uma figura quase mítica, o mateiro que caiu. O monstro para uns, o bode expiatório para outros. A história Os Mateiros de Rio Grandina mistura fatos amplamente noticiados com elementos de ficção. Não pretende absolver nem condenar, mas revisitar uma história que o tempo tentou enterrar sob o mato fechado da serra. Toda a ficção foi construída após assistir depoimentos e entrevistas colhidas nos canais Marcos 5, Jornal A Voz da Serra, Fala Glauber Podcast e Friburgo News. Vejam alguns cortes antes de iniciarmos a história. Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. 2 irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os crimes têm detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. No alto da serra, a região mais europeia do Rio de Janeiro está com medo. A polícia militar teve que reforçar a segurança para diminuir o pânico nas ruas de Nova Friburgo, município colonizado por descendentes de suíços e alemães. Mas o perigo ainda mora na zona rural, de onde sai metade de toda a produção de hortaliças do estado do Rio. É aqui que os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, de 19 e 22 anos, estão espalhando o terror. Os 2 são analfabetos e praticam um crime conhecido por necrofilia, assassinato seguido de abuso sexual do corpo. Pode caber perfeitamente a ideia de se tratar de uma loucura a 2. Um dos irmãos ser um psicótico muito grave e o outro irmão ser alguém que tem um retardamento de inteligência e que acompanha todo aquele delírio que o irmão elabora para ele. Nos últimos 3 anos, a loucura de Ibrahim e Henrique deixou um rastro de 14 mortes na área rural de Nova Friburgo, a maioria mulheres. Segundo a polícia, o último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os 2 irmãos arrombaram a porta dos fundos logo depois do meio-dia e agarraram a dona da casa. O filho de 9 anos tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. Quem conseguiu escapar dessa loucura nem gosta de lembrar. A estudante Márcia Cristina de Melo, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma... Não teria matado a gente. E o que você fez depois que você escapou dessa? Pelo menos 30 famílias de agricultores já abandonaram as lavouras e as casas no interior de Nova Friburgo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos. Quem ficou só anda armado, principalmente as mulheres.
Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não estou, meu irmão está, ou tem um senhor que está aí, sempre fica alguém com ela. A Prefeitura de Nova Friburgo resolveu oferecer um prêmio de R$5.000 pela captura dos irmãos assassinos. Mas os moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro. A maioria quer mesmo vingança. O pessoal da comunidade chegar antes da polícia, eu creio que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Para tentar evitar um linchamento, a Polícia Militar do Rio destacou quase 300 homens do Batalhão de Operações Especiais para caçar os irmãos assassinos. Com roupas camufladas ou disfarçados de agricultores, eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. A Polícia Militar tem a força, mas os dois irmãos têm a experiência. Desde pequenos, Ibrahim e Henrique eram obrigados a fugir de casa para escapar das surras do pai, que chegava sempre bêbado. Segundo os vizinhos, eles passavam várias semanas escondidos na floresta, nessa região montanhosa, 30.000 vezes maior do que um campo de futebol. Um lugar que eles conhecem como ninguém. Aqui é mais difícil caçar do que se esconder. Dois homens transformaram a paz de uma comunidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, em pavor e medo. Conhecidos como os Irmãos Necrófilos, eles mataram 8 pessoas. 20 anos depois, a nossa equipe esteve no local onde aconteceram os assassinatos e a gente vai acompanhar agora na reportagem de Vitor Siqueira com imagens de Gerson Gonçalo. Roda aqui. O lugar tranquilo que proporciona belas imagens de como é a vida no campo teve a rotina transformada na década de 90. Moradores de Janela das Andorinhas, área rural de Nova Friburgo, na Serra Fluminense, os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, na época com 19 e 21 anos, tornaram-se conhecidos depois de matar 6 mulheres, um homem e uma criança. As primeiras mortes foram de 2 meninas, uma de 11 e outra de 12 anos. Uma tia dos jovens também foi assassinada por eles, que matavam, estrangulavam e depois abusavam sexualmente dos corpos, prática conhecida como necrofilia. O sol de julho batia fraco na frente do presídio de Maricá. Henrique saiu devagar, como quem não confia no chão que pisa. O portão fechou atrás dele com um barulho seco, definitivo. 30 anos. Era isso que diziam. 30 anos para pagar pelo que fez, pelo que disseram que fez, pelo que nunca mais conseguiu explicar direito. Não tinha ninguém esperando. Nunca teve. Durante todo aquele tempo, ninguém apareceu por ele. Só curioso. Gente de fora. Repórter, blogueiro, youtuber, dono de podcast. Fala aí, Henrique, só 5 minutos. Conta sua versão. Conta sua versão. Você se arrepende? Ele sempre abaixava a cabeça. Preferia ficar quieto. Anonimato era a única coisa que ainda achava que podia ter. Deu uns passos pela calçada, sentindo o corpo estranho fora das grades. O ar parecia largo demais. Foi quando um carro preto parou do lado. Vidro escuro. Devagar, o vidro começou a baixar. O coração de Henrique bateu forte. Na cabeça dele, aquilo podia ser o fim. Pensou em Rio Grandina, nos inimigos que deixou, nos parentes das vítimas, nos ódios guardados por anos. Instinto foi mais rápido que pensamento. Ele se abaixou, protegeu a cabeça com os braços. Calma aí, pô. Vê se me reconhece. Levanta essa cabeça. A voz não era de ameaça. Era conhecida, mas distante no tempo. Henrique levantou o rosto devagar e olhou para dentro do carro. O choque foi mudo. Não é possível, murmurou. Ele lembrou do dia em que foi com a mãe no carro das freiras, levando Jailson para a instituição. A
mãe tinha esperança de arrumar uma vaga para Henrique também. Não conseguiu. Só tinha uma. Era Jailson, o irmão mais novo. O menino que a mãe tinha mandado para uma instituição católica 3 anos antes de Henrique ser preso, numa tentativa desesperada de salvar ao menos um dos filhos daquele destino. Sou eu mesmo, disse Jailson meio sem jeito. Tá achando que viu fantasma? Henrique engoliu seco. A lembrança veio inteira. Ele e Ibrahim indo buscar o menino escondido, arrancando Jailson da instituição em Barra Alegre, um ano depois, perto de onde Henrique viria a se entregar em 1996. Só eles dois sabiam, pra todo mundo. Jailson tinha sumido do mundo. Henrique ficou parado, sem saber se chegava perto ou se corria. Não era verdade que ele não via o irmão havia todo aquele tempo. O que ninguém nunca soube, nem polícia, nem vizinhança, nem parente, era que Jailson esteve com eles nas matas. Como você tá aqui? Depois eu conto. Entra aí no carro, antes que alguém venha encher o saco. Henrique entrou. O carro saiu devagar. Eu aluguei uma kitnet aqui em Maricá, começou Jailson. É longe, mas aqui na cidade tem ônibus de graça. Economiza gasolina. Henrique escutava calado. Eu sei de tudo, viu? Acompanhei tudo. Podcast, matéria, essas coisas. Sei até o dia certinho que você poderia sair. Julho de 2026, quando completasse 30 anos. E como você sabia que eu ia sair hoje? Jailson deu uma risada curta. Dei um jeito. Fiz amizade com um agente lá de dentro. Falei que era teu irmão. Dei um dinheirinho pra ele mandar mensagem no dia que você saísse. Ele mandou. Henrique balançou a cabeça. Você sempre foi mais sabido que nós. Não é sabido não. É oportunidade, respondeu Jailson. Mãe fez certo em me mandar para aquele lugar. Aprendi a ler, a escrever, coisa que nós nunca teve. O silêncio pesou. Tenho uma coisa para te mostrar, disse Jailson, mudando o tom. Mas antes disso, você precisa descansar. A vida aqui fora não é igual lá dentro. Henrique olhou pela janela. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo ainda estava começando. O carro seguia pela estrada quando Jailson mandou, sem tirar o olho da pista. Pega ali aquela pasta no banco de trás. Henrique puxou a pasta, pesada. Aí tem tudo que saiu sobre nós, disse Jailson. Mas presta atenção nessa primeira matéria. Fala do polícia que matou nosso irmão. Tem uma coisa pra te contar. Henrique abriu. Reconheceu o nome na hora. Príncipe. O policial que dizia, em entrevista, que tinha sido ele quem puxou o gatilho contra Ibrahim. Enquanto você estava longe, começou Jailson para despistar aquele monte de polícia. Eu dormia em árvore, bem em cima do lugar onde mataram o Ibrahim. Henrique fechou o punho. E te falo uma coisa, não foi o polícia não. Quem matou ele foi o César, o mateiro que estava junto com o Capitão Príncipe. Henrique levantou o rosto devagar. Como é que foi ele? Eu vi. E tem mais. Nessas minhas pesquisas aí, vendo o que falam da nossa irmandade, descobri que esse mateiro já tinha tentado matar nossa família uma vez. Ele mesmo fala numa filmagem que tentou te matar quando você estava de olho na casa dele. Na primeira vez, nós demos sorte que não passamos onde ele estava intocado. Na segunda, a arma falhou. Aquilo acendeu uma coisa antiga dentro de Henrique. Outra lembrança veio junto. Outro nome. E ainda tem o Hélio, disse Henrique, com a voz seca. Outro mateiro que me prejudicou demais. Falou muita coisa para eu ficar trancado esse tempo todo. Não gosto dele desde a época que ele me dedurou, quando eu ainda era pequeno. Respirou fundo. Já mandei recado para um morador lá que puxou cadeia comigo e saiu tem pouco tempo. Mas agora vou eu mesmo dar o recado para esses dois. Virou pro irmão. Pra onde você tá me levando? Jailson respondeu sem rodeio. Pra Itaboraí. Trouxe enxada e pá. Nós vai desenterrar nosso irmão. Henrique sentiu um frio por dentro. Desconfiava do motivo. Os dois guardavam um segredo que ninguém mais sabia. Na época das invasões tinham roubado muita coisa. Joia, ouro, aliança, cordão, brinco. Nunca atribuíram isso a eles porque viviam no mato. Só Jailson circulava fora, desconhecido da polícia.
Oficialmente, ele estava desaparecido desde a primeira tragédia que levou Ibrahim para a instituição Padre Severino. O ouro ficava com Jailson. Henrique e Ibrahim engoliam as joias. Depois esperavam Jailson aparecer e dando um jeito de entregarem todo o ouro para ele. Consideravam o Jailson a saída para garantir o futuro deles. No dia que mataram o Ibrahim, disse Jailson, ele tinha escrito uma carta para eu levar para você. E falou que ia botar para fora umas alianças de ouro. Parecia que tinha muita coisa. Henrique entendeu na hora. Chovia forte. Quando pegaram a estrada ruim que levava ao cemitério Esperança, em Sambaetiba, Itaboraí. Lama até o joelho. O carro quase não andava. Cavaram no escuro, na chuva. Braço doía, mão sangrava. Quando chegaram aos restos mortais, a lama já tinha misturado com o pó dos ossos. Arrumaram uma peneira improvisada. Peneiraram tudo. Nada. Tem certeza que é aqui? Perguntou Henrique. Absoluta, disse Jailson. Paguei um dinheiro pro coveiro. Esse lugar parece abandonado, mas é aqui. Aqui tá enterrada uma lenda de Nova Friburgo. Henrique parou, pediu a pasta que estava no carro, folheou de novo, até achar uma foto que tinha visto no meio daquilo tudo. Era Ibrahim morto, com um corte do pescoço até abaixo do umbigo. Como eu não pensei nisso antes, disse Henrique. Mostrou a foto pro irmão. Na necrópsia. Eles abriram ele todo. Roubaram o ouro do estômago. Jailson fechou a cara. Filhos da puta! Alguém pegou o nosso ouro. Ficou em silêncio por um tempo e completou. Mas não vai ficar por isso, não. O carro seguia em silêncio quando Henrique quebrou a quietude. Cadê essa carta que o Ibrahim escreveu para você ler para mim? Me dá aí. Agora eu também aprendi a ler e escrever na cadeia. Jailson respirou fundo antes de responder. Irmão, tenho que te falar. No dia que mataram o Ibrahim, a carta ainda estava com ele. Você sabe como era aquele jeito dele escrever? Desde o Padre Severino, parecia que cada letra levava uma eternidade. Ele estava na segunda folha quando cansou. A carta ficou com ele. Jailson apertou o volante. Quando César matou ele, o Ibrahim estava dormindo. No primeiro tiro, ele deu um pulo e desceu a mata sem entender nada. Só correu. Levou mais 4 tiros. Henrique fechou os olhos por um instante. Eu achei que nunca mais ia ver o que ele escreveu para você, continuou Jailson. Mas esses dias, apareceu um vídeo. O velho César mostrando a carta, as 2 folhas. Ele quis aparecer, quis mostrar. E você leu? Tentei. Tirei foto da televisão quando passou. Mas a letra do Ibrahim já era ruim e o pouco que ele aprendeu lá não dava para entender fácil. Para decifrar aquilo só com a carta na mão. Mas deu para perceber uma coisa. Henrique virou o rosto devagar. Ok. Parecia uma lista. Lista de gente. Gente que ele queria vingança. O silêncio ficou pesado. Então já sei por quem eu vou começar, disse Henrique, com a voz dura. Vou pegar esse maldito mateiro do César, arrancar essa carta da mão dele. E se a família dele ainda estiver viva... Ele não terminou a frase. Até então, a raiva de Henrique estava guardada para o Hélio, o outro mateiro. Mas naquele instante, tudo foi despejado em César Mateiro. Partiu, Rio Grandina, disse Henrique. Jailson negou com a cabeça. Negativo. Ele não tá mais lá. Como assim? Perguntou Henrique. Assim como mais de 80% dos moradores da Janela das Andorinhas. Dizem que o César saiu de lá com a família. Agora falam que estão morando perto da fazenda onde você se entregou. Henrique franciu a testa. Sério? Em Bom Jardim? Exatamente. Só não sei o local certo. Mas tem uma pista. Jailson continua. No mesmo vídeo que o velho César fala de vocês, ele diz que vocês roubaram dele uns documentos sobre algo que ele tinha em Bom Jardim. Talvez ali tenha endereço, escritura, qualquer coisa que leve até ele. Você lembra disso? Henrique assentiu na hora. Lembro sim. Quando nós foi na casa dele, o Ibrahim já tinha pegado umas coisas e botado na mochila. Eu vi ele pegando uns papel. Eu tava na janela olhando pra dentro da casa. Foi nesse dia que ele tentou atirar na gente e a arma falhou. Henrique respirou fundo. O Ibrahim ia jogar os papel fora, mas deixou comigo.
Eu guardei tudo numa caverna, lá no topo da fazenda do advogado João. Tem muita coisa escondida lá. Botei numa caixinha e enterrei dentro da caverna. Jailson virou o rosto surpreso. Como é que você sabe o nome desse advogado? Henrique respondeu sem hesitar. Ele é amigo da promotora Beth. Foi ela que me ajudou a sair dessa vivo. Ela era voluntária na instituição católica. O doutor João também. Eles sabiam da nossa história. Os dois eram voluntários e grandes amigos. Faziam tudo juntos. Sempre ajudaram mamãe levando comida para alimentar a gente, enquanto você estava estudando e o Ibrahim ainda estava no Padre Severino. Eles faziam parte do Lions Club, um grupo de gente generosa. E tudo de bom que chegou para nossa família naquela época veio muito pelas mãos deles. Henrique continuou, a voz ficando mais pesada. Quando a Márcia foi violentada pelos mateiros, eles tentaram ajudar também. Mas tinha muita gente grande por trás. Eles ainda tentaram levar papai para uma casa de recuperação por causa da bebida, mas ele não quis ajuda. A lembrança da irmã fez Henrique apertar o maxilar. Mentalmente, ele acrescentou mais 5 nomes à lista. 5 mateiros. Jailson quebrou o silêncio. Então partiu Bom Jardim. Chegaram em Bom Jardim ainda cedo. Mas a fazenda que eles procuravam ficava na estrada que seguia em direção a São José, numa localidade chamada Barra Alegre. De longe, era impossível não notar a beleza da fazenda do Dr. João Luiz. Porteiras grandes, bem cuidadas e, lá dentro, cães de raça, grandes, atentos, conhecidos pela inteligência e pela ferocidade. Mas para os irmãos Oliveira, aquela não seria a entrada. E nem era problema. A mata sempre foi casa. Mesmo depois de tantos anos longe dela, o corpo parecia lembrar sozinho por onde ir. Subiram o morro por quase 45 minutos, até chegar na caverna. Henrique foi direto. Não pensou, não procurou. Pegou uma colher da mochila, ajoelhou no chão e começou uma escavação pequena, precisa. Em pouco tempo, o topo da caixa apareceu. Com um puxão só, tirou ela da terra. Dentro, além dos documentos, tinha ouro, muito ouro. Alianças, pedaços de corrente, brincos, coisa das invasões dos anos 90, guardadas ali como um cofre esquecido pelo tempo. Henrique começou a folhear os papéis. No meio deles, um documento chamou a atenção. Um inventário de imóvel. Endereço claro. Um lote de quase 7.000 metros quadrados em Barra Alegre, perto demais dali. A fome bateu forte. Viram que a casa de um vizinho da fazenda do Dr. João estava vazia. Entraram. Fizeram uma refeição simples, mas farta. Comeram em silêncio. Depois seguiram para o endereço. Perguntaram aqui e ali, e todo mundo apontava ao mesmo lugar. Uma chácara ao lado da fazenda Jorge Tardim, ponto conhecido por atrair turista. Entraram pela parte alta da mata e ficaram observando. 2 horas parados, só olho e ouvido atentos. A confirmação veio quando um carro parou. 2 mulheres saíram da casa. Logo depois, quem apareceu foi o velho César e um filho, para buscar as meninas. Roupa de festa. A vontade de executar ali mesmo foi grande. Mas agora eles tinham um endereço. A pressa não era mais a mesma. A carta de Ibrahim vinha primeiro. Quando a família saiu, os irmãos desceram. Jailson reconheceu na hora a varanda. Foi aqui, disse baixo. Foi aqui que ele gravou o vídeo. Entraram rápido. Gaveta, caixa, armário, tudo virado. Em cima da mesa da sala, 2 convites chamaram a atenção. Casamento, um pro cartório, naquela mesma data. Outro pra festa, no sábado seguinte. Aquilo apressou ainda mais a busca. Mas o que fez Jailson gelar foi outra coisa. No convite, acima do nome dos noivos, os nomes dos pais. O pai da noiva era o mesmo capitão que dizia por aí ter sido o autor dos tiros que mataram Ibrahim. Jailson tirou uma foto do convite. Debaixo de uma estante velha, Henrique achou uma caixa de sapato. Dentro, fotos, matérias antigas, documentos, tudo sobre os irmãos, tudo sobre os anos 90. E ali estavam elas. 2 folhas manchadas, letra torta, sofrida, a escrita de Ibrahim. Sem tempo para ler, saíram logo. Perto dali, na própria fazenda Jorge Tardim, viram que alugavam chalés. Uma diária bastava. Pegaram. O cansaço venceu.
Banho quente, o primeiro da vida de Henrique Sabonete Cama. Dormiram até depois do meio-dia. Acordaram com uma funcionária batendo na porta. O check-out já tinha passado. Agradeceram, renovaram a diária e foram almoçar no restaurante da fazenda. Para Henrique, outra descoberta do mundo. Só depois voltaram para o chalé. Sobre a mesa, a Gaia. Agora finalmente era hora de ler a carta. A carta estava ali, sobre a mesa simples do chalé, como um objeto vivo. 2 folhas amareladas, marcadas pelo tempo, pela umidade e pelas mãos que as tocaram antes deles. A letra era torta, irregular, denunciando o esforço de quem aprendera a escrever tarde, com dificuldade, letra por letra, como quem aprende a andar depois de adulto. Henrique demorou alguns segundos antes de tocar no papel. Sentia um aperto no peito, um misto de medo e expectativa. Aquilo não era apenas um texto. Era a última tentativa de Ibrahim de falar, de se explicar, de deixar algo organizado num mundo que sempre lhes foi confuso e hostil. Quando começou a ler, as mãos tremiam levemente. Ibrahim escrevia como pensava, sem rodeios, sem enfeite, indo direto ao que doía. Logo nas primeiras linhas, deixava claro que aquela carta era um pedido. Um pedido que no plano dele, Jailson deveria cumprir se conseguisse fugir, levar a mensagem a Henrique e ajudá-lo a executar o que parecia, à primeira vista, uma missão impossível. Falava em 50 pessoas que precisariam morrer. Henrique parou na mesma hora. 50? Murmurou, com raiva e incredulidade. O Ibrahim pirou, foi? Para Henrique, aquilo não fazia sentido algum. Eles sabiam quem eram. Nunca se viram como santos, nunca fingiram inocência absoluta. Tinham consciência de que eram ladrões, que invadiam casas, que roubavam joias, ouro, o que pudesse garantir algum futuro. No fundo, tudo o que queriam era juntar riqueza suficiente para tirar a família da miséria, parar de serem explorados por moradores que os usavam como mão de obra quase escrava, sem pagar direito, sem respeito. Henrique sempre foi claro consigo mesmo. Fora dos roubos que assumia, o único crime que realmente carregava no coração era a vingança. Vingança pela morte de Ibrahim, vingança pela própria prisão e vingança, sobretudo, pelo estupro coletivo sofrido por Márcia, cometido por 5 mateiros da região. Respirou fundo e continuou a leitura com mais atenção. Foi então que percebeu o erro. A escrita de Ibrahim era confusa, as palavras mal separadas, os números mal desenhados. Onde Henrique havia lido 50, na verdade estava escrito outra coisa. Não eram 50, eram 5. 5 execuções, 5 nomes. Os mesmos 5 mateiros que haviam destruído a vida da irmã. Henrique sentiu o corpo inteiro esquentar. Um misto de alívio e ódio tomou conta dele. O pedido de Ibrahim não era uma carnificina sem sentido. Era direto, específico, carregado de dor e justiça torta. Enquanto lia, outra revelação começava a se formar nas entrelinhas. Ibrahim deixava claro que desconfiava, ou já tinha quase certeza de que eles estavam sendo usados como bodes expiatórios. Havia um grupo maior, organizado, que se aproveitava da ignorância, da fama e do medo que os irmãos despertavam para empurrar sobre eles crimes que iam muito além do que realmente praticaram. Necrofilia. Esse crime, especificamente, Ibrahim afirmava não ter cometido. A leitura foi interrompida quando Henrique encontrou, junto aos papéis da caixa de sapato, outro documento. Uma carta diferente, escrita com letra firme, adulta, sem tropeços. O remetente era claro: César Pinto. O destinatário gelou o sangue dos irmãos. Era uma carta endereçada ao governador Marcelo Alencar, que governava o estado do Rio de Janeiro o ano da morte de Ibrahim. Henrique começou a ler em voz alta, enquanto Jailson acompanhava por cima do ombro. César descrevia, com frieza, a existência de um grupo formado por 5 mateiros que praticavam atrocidades deliberadamente para espalhar terror na região de Janela das Andorinhas. O objetivo era simples e cruel: espantar os moradores, forçar o abandono das casas e, assim, tomar posse das terras e casas deixadas para trás. A carta citava números.
Cerca de 70% dos moradores de Rio Grandina haviam ido embora, largando tudo. Mas o que vinha depois era ainda pior. César relatava que esse grupo agia em parceria com policiais corruptos ligados a operações especiais que haviam montado uma base em Barra Alegre. O plano era construir ali um condomínio fechado, oferecendo segurança privada, a mesma segurança que ajudavam a destruir por um preço alto demais para qualquer morador simples da região. E para que o plano desse certo, precisavam de monstros. Os coitados dos irmãos Oliveira, dizia a carta, um já morto e outro prestes a ser detido, estão sendo usados como moeda de terror para empurrar os moradores para um novo empreendimento. Henrique sentiu um nó na garganta. César ainda afirmava que só descobrira tudo ao observar a movimentação estranha de policiais em Barra Alegre, justamente onde ele próprio possuía um terreno e planejava construir uma pequena casa, iniciando a obra com o dinheiro da recompensa que recebera do prefeito por ajudar na captura dos chamados irmãos necrófilos. No local da construção, dizia ter ouvido conversas de policiais falando sobre comissões. E pouco tempo depois, passou a ver famílias inteiras de policiais do Rio de Janeiro usando casas abandonadas de Janela das Andorinhas, em Dona Mariana e também em Banquete, como residências de veraneio. A carta citava apenas 3 possíveis testemunhas de tudo aquilo. O próprio César, o capitão Príncipe e Hélio, o mateiro. Hélio, segundo o texto, havia sido convidado para integrar a construtora responsável pelo condomínio, mas se recusara por ser, nas palavras de César, honesto demais para esse tipo de negócio. Ele também tinha um pequeno comércio em Janela das Andorinhas e nunca abandonou o local. No rodapé, a data, julho de 1999. O mesmo mês e ano em que Henrique havia sido preso. Henrique não conseguiu continuar. Largou os papéis sobre a mesa, respirando pesado. Filho da puta, murmurou. Ele sabia de tudo isso. Gelson pegou o restante da carta e terminou a leitura em silêncio. Quando acabou, ficou claro para os dois que o cenário tinha mudado completamente. 2 nomes foram riscados da lista mental de Henrique naquela mesma hora. Não por perdão, mas por estratégia. Agora, o foco era outro. Os 5 mateiros esperaram anoitecer, voltaram para a casa do velho César e se esconderam na mata ao redor. A intenção já não era matá-lo. Queriam respostas. Queriam saber por que aquela carta nunca chegou ao destino. E, acima de tudo, queriam entender de que lado César realmente esteve. No silêncio denso da mata fechada, quebrado apenas pelo canto distante de insetos noturnos e pelo estalar de galhos secos sob o peso do tempo, os irmãos Oliveira observavam atentos. De dentro da vegetação, viram os faróis de um carro surgirem na estrada de terra que margeava a fazenda Jorge Tardim. O veículo avançava lentamente, levantando uma fina nuvem de poeira. Não houve dúvida. Era César, o mateiro. Os dois observavam em silêncio. O momento que aguardavam havia chegado. Assim que o carro parou e César desceu, Henrique surgiu por trás como um vulto. O braço firme envolveu o pescoço do velho em um mata-leão preciso, sem espaço para reação. César tentou resistir por instinto, mas o corpo já cansado não acompanhou a fúria contida de Henrique. Em poucos segundos, foi arrastado para dentro da casa. Geilson fechou a porta, trancou-a e, com frieza, revistou o mateiro. Encontrou um revólver escondido na cintura e o colocou sobre a mesa, fora do alcance. Em seguida, apontou para o sofá. Senta aí. Não queremos confusão nem sangue, disse em tom firme. Só queremos explicações. Explicações sobre a carta que você escreveu em 1996. César respirou fundo. O rosto denunciava cansaço, culpa e um peso que ele já não conseguia mais carregar sozinho. Depois de alguns segundos em silêncio, começou a falar. Contou que o verdadeiro objetivo da cúpula corrupta do BOP, responsável pela chamada caça aos irmãos necrófilos, nunca fora a morte deles. Pelo contrário, eles precisavam que os irmãos permanecessem vivos como fantasmas úteis. Periodicamente, os 5 mateiros, agora transformados em empresários e donos de uma grande construtora,
assassinavam alguém em pontos estratégicos da região e atribuíam os crimes aos irmãos Oliveira. O terror espalhado tinha um propósito claro: expulsar moradores antigos, forçar o abandono de casas e terras e depois tomar posse de tudo. Em seguida, vendiam lotes em condomínios fechados, com preços absurdos, prometendo segurança privada de alto nível para quem pudesse pagar. Quem descobriu tudo isso foi o Capitão Príncipe, continuou César. Um homem honesto demais para aquele sistema. Ele desconfiava que queriam tirá-lo do comando, justamente porque sabia demais. César explicou que Príncipe nunca lhe contou tudo de imediato, pois temia que houvesse mais gente infiltrada. No dia da morte de Ibrahim, revelou enfim a verdade e confessou algo que fez o ar da sala ficar pesado. Não foi o capitão que matou seu irmão. Fui eu. Apertei o gatilho 5 vezes. Henrique cerrou os punhos, o maxilar travado, mas permaneceu em silêncio. César contou que, após o assassinato, Príncipe assumiu publicamente a responsabilidade. Isso diminuía a chance de que os corruptos desconfiassem da investigação interna que ele vinha conduzindo. A partir dali, César e o capitão se aproximaram, unidos pela culpa e pela necessidade de expor aquele esquema. A carta que vocês encontraram é apenas um rascunho, explicou. Eu pretendia enviá-la ao governador. Precisávamos de provas sólidas antes. Segundo ele, tudo caminhava para a denúncia, até que fizeram uma descoberta devastadora. As 2 pessoas mais respeitadas e aparentemente mais íntegras da região, a promotora que cuidara do caso de Henrique, a Beth, e o advogado Dr. João, eram grandes amigos e voluntários conhecidos por fazerem o bem. Porém, havia vínculos que ninguém imaginava. Os filhos de ambos trabalhavam como técnicos de necropsia. Após a morte do Ibrahim, o corpo dele caiu justamente no plantão dos 2, disse César, com a voz embargada. Foram eles que fizeram a autópsia. Durante o procedimento, encontraram uma grande quantidade de ouro no estômago de Ibrahim. O que eles não sabiam era que aquela sala estava sendo monitorada pelo setor corrupto do BOP. Os policiais flagraram o roubo das joias e passaram a chantagear todos os envolvidos, além dos pais deles. A partir dali, Beth e José foram forçados a proteger Henrique, garantir que ele sobrevivesse e permanecesse sob controle, até que todos os lotes fossem vendidos e as áreas completamente esvaziadas. Só então, com tudo tomado, apagaram qualquer prova que pudesse comprometê-los. Por isso você ficou tanto tempo bem cuidado, concluiu César. Não era bondade, era controle. O mês em que Henrique foi preso coincidiu com o fim do plano. As terras já estavam vendidas, as casas ocupadas por novos donos, muitas delas policiais vindos do Rio de Janeiro, usadas como residências de veraneio. As provas desapareceram. César respirou fundo antes de continuar. Agora, 30 anos depois, o príncipe armou um casamento falso, uma suposta filha. Ele desconfia que os mesmos 5 mateiros estão de olho em outra região próxima. Querem repetir tudo. Jogar novamente a culpa nas costas de vocês, aproveitar a soltura de Henrique e enriquecer mais uma vez. O plano era simples e definitivo. Reunir todos em um único lugar. Nosso objetivo é chamá-los para essa festa de casamento, disse César, olhando nos olhos dos irmãos. E acabar, de uma vez por todas, com essa matança, com essa covardia que nunca terminou. Os irmãos começaram a encaixar todas as coisas que estavam acontecendo. Antes eles não entendiam o motivo da morte tia deles, que naquela época sempre alimentou Henrique e Ibrahim, e foi morta em Banquete, distrito de Bom Jardim, outro lugar, que começou a ser evacuado na década de 90. O silêncio tomou conta da sala. César engoliu em seco e fez a pergunta que mudaria tudo. Podemos conversar? Ali, diante daquela pergunta, os irmãos Oliveira entenderam que o confronto não era mais apenas pessoal. O capítulo final da história começava a se desenhar. Os irmãos Oliveira tiveram, naquela noite, a oportunidade de conhecerem de perto o homem que por décadas fora apenas um nome cercado de versões contraditórias. O antigo Capitão Príncipe, agora oficialmente aposentado e tratado por todos como coronel, circulava pela festa com um semblante sério, atento a cada detalhe,
como se ainda estivesse em operação. O tempo havia embranquecido seus cabelos, mas não lhe roubaram o olhar desconfiado de quem aprendeu a sobreviver em meio a traições e jogos de poder. Ao lado dele, 2 homens se mantinham discretos. Apresentaram-se apenas como investigadores, policiais civis de carreira, e deixaram claro que acompanhavam a história de Henrique havia muitos anos. Disseram que, ao final da festa, gostariam de conversar com os irmãos com calma, longe de ouvidos curiosos. O plano era simples apenas na aparência. Os investigadores entregaram aos irmãos roupas de garçom, explicando que aquilo permitiria que eles circulassem livremente, observassem, ouvissem e participassem, ainda que indiretamente, da operação que estava em curso. Para Henrique e Jailson, aquilo soava estranho. Eles esperavam algo mais direto, mais violento talvez. Ainda assim, aceitaram. A festa fora organizada com um cuidado quase obsessivo. As mesas estavam dispostas de forma estratégica, e uma delas chamava a atenção. A mesa reservada exclusivamente para os 5 mateiros, acompanhados de suas respectivas esposas. Tudo ali fora pensado para mantê-los confortáveis, à vontade, seguros. Seguros demais. Enquanto serviam bebidas e pratos, os irmãos observavam em silêncio. No fundo, tentavam adivinhar como aquilo terminaria. Henrique chegou a imaginar que, em algum momento, alguém simularia uma invasão armada. Jailson pensou em veneno nas bebidas. Outras possibilidades passaram pela cabeça dos dois. Todas tinham em comum o mesmo desejo: ver aqueles homens pagarem, de alguma forma, por tudo o que haviam feito. Mas nada acontecia. Não havia homens armados surgindo do nada. Não havia copos trocados. O que havia era apenas bebida, música, risadas cada vez mais altas e um detalhe inquietante. Os 2 policiais civis permaneciam numa sala reservada, monitorando tudo por meio de escutas e câmeras discretamente instaladas. Com o passar das horas, o álcool começou a soltar línguas. As esposas, visivelmente cansadas e constrangidas, já não suportavam mais o comportamento dos maridos. A responsável pela organização da festa providenciou uma van para levá-las embora. Os homens, agora livres da presença das mulheres, decidiram ficar. Queriam aproveitar cada minuto daquela celebração. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Sem filtros, os 5 passaram a relembrar histórias antigas. Riam alto, faziam piadas, comentavam com uma naturalidade assustadora episódios ligados aos estupros cometidos nos anos 1990. Detalhes surgiam entre um gole e outro. Nomes, locais, datas, tudo era registrado em áudio e vídeo, sem que eles desconfiassem de nada. Quando já mal se mantinham de pé, pediram transporte para ir embora. A organizadora chamou o motorista da van que vinha fazendo os fretes dos convidados durante a noite. Pouco depois, um veículo diferente encostou. Uma doblou. Os 5 entraram sem questionar. Riram, bateram a porta e partiram estrada fora, rumo às suas casas. A festa foi, aos poucos, se esvaziando. Restaram apenas os irmãos, ainda vestidos de garçom, o príncipe, César Pinto e os 2 policiais civis. O silêncio que se instalou foi quebrado por um deles. Deu certo. Exatamente como esperávamos. O outro completou. Eles confessaram tudo. Não só o que fizeram no passado, mas o que estavam planejando. Uma nova sequência de crimes. Agora envolvendo venda de monitoramento eletrônico, segurança privada, construção de muros, cercas elétricas e um condomínio já pronto, com casas construídas, tudo para vender medo e lucrar com ele. Príncipe respirou fundo. O trabalho está só começando, disse. Mas o material que conseguimos hoje já é suficiente para derrubar muita gente. Para os irmãos Oliveira, aquilo ainda parecia pouco. A dor que carregavam não se resolvia com gravações e promessas de justiça futura. Ainda assim, começaram a enxergar naquela operação uma possibilidade real de vingança que não passaria pelas próprias mãos. Os policiais civis chamaram Henrique e Jailson para um canto mais reservado. Um deles falou primeiro. Como prometemos, queríamos conversar com vocês ao final da festa. Somos policiais há mais de 30 anos. Começamos nossa carreira aqui mesmo, nessa região. Hoje, cada um de nós comanda uma delegacia. Sim, somos delegados. O outro estendeu a mão. Meu nome é Aguilera. Meu pai foi um advogado muito conhecido aqui em Bom Jardim.
Foi ele quem te ajudou, Henrique, quando você esteve escondido por aqui. Ele e a Beth, mãe do Dr. Bernardo, cuidaram muito de vocês. Aguilera respirou fundo antes de continuar. No começo, eles estavam sendo chantageados. Ajudavam você porque se não ajudassem, essa quadrilha continuaria matando, explorando e enriquecendo às custas de inocentes. Fez uma pausa curta. Nós dois fomos responsáveis pela autópsia do Ibrahim. Encontramos dentro dele uma grande quantidade de ouro. Nossa intenção nunca foi roubar. Éramos jovens, imaturos. Começamos na polícia com 19 anos. Tomamos uma decisão errada. Pegamos aquele ouro e doamos tudo para obras de caridade, para o mesmo instituto que acolheu você na adolescência, Jailson. Nossos pais sempre nos levaram lá. Baixou os olhos. Foi a única e última vez que desonramos o nome deles. E essa atitude custou caro. Custou a vida de muitos inocentes. A quadrilha usou esse erro para transformar o Henrique numa marionete, num espantalho para espalhar medo. Pedimos perdão, concluiu. E o mínimo que podíamos fazer era essa operação para tentar limpar o nome de vocês e da família Oliveira, além de honrar nossos pais. Antes que Henrique respondesse, percebeu o príncipe andando de um lado para o outro, telefone colado ao ouvido, visivelmente abalado. Ao desligar, sentou-se pesado numa das cadeiras. Gente, acabou tudo. Como assim? Perguntaram quase ao mesmo tempo. Príncipe passou a mão no rosto. O motorista da Doblô não era o rapaz que tínhamos contratado. Eu não percebi isso antes. Então quem era? Insistiram. Era o mateiro Hélio. Ele saiu do hospital praticamente em estado terminal. Veio pra cá usando a roupa do motorista. Levou os 5. Todos olhavam atentamente. No meio da estrada para Nova Friburgo, continuou. Coronel, ele jogou a Doblô no barranco. Antes encheu o carro de combustível. E também comprou galões extras. A explosão foi enorme. Pelo que tudo indica, ninguém sobreviveu. No dia seguinte, a notícia estampava os jornais. Um acidente brutal. Uma explosão inexplicável. Dias depois, vazaram os vídeos da festa, com os últimos momentos dos 5 mateiros. Os delegados deram depoimento. Explicaram que os crimes antigos estavam prescritos, mas os novos planos não. Quanto aos irmãos Oliveira, escolheram outro caminho. Anonimamente doaram todo o ouro encontrado na caverna para uma instituição. Depois disso, partiram. Longe da serra, longe de Rio Grandina, longe da janela das andorinhas. Pela primeira vez, não como mateiros, monstros ou lendas, mas como homens tentando, enfim, viver em paz.